Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom em nossas vidas e maravilhoso. Eu me sinto honrado em estar aqui pela primeira vez. Quando eu recebi este convite, eu recebi de bom grado e prometi estar aqui. E quando aqui cheguei, me senti mais honrado ainda em saber que hoje é um dia especial, né? Eu posso falar, pastor? Hoje é o aniversário da pastora desta igreja, né? Eu me sinto honrado em estar fazendo parte deste evento maravilhoso aqui neste lugar. Me sinto honrado também por ela me confiar o altar, o púlpito desta igreja. E aqui nós estamos para fazer a vontade de Deus, né, irmãos? Quem crê assim, diga amém. Amém. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler somente 6 versículos da poderosa palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Ajuda a varoa aí a encontrar. Vamos falar sobre milagres. Amém? Por que muitos milagres não são realizados? Deus nos tocou no coração para mostrar à igreja dele por que muitos milagres não são realizados. Por que o milagre não aconteceu ainda em nossa vida? Por quê? Vamos lá. Todos acharam? Amém? Marcos capítulo de número 6 diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Essa igreja pode repetir comigo no 3, o versículo de número 6. 1, 2, 3. Amém? 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 Pode sentar. Quando deixamos que a incredulidade ela tome conta do nosso coração, é como se nós fôssemos revestidos por uma capa na qual Deus pode até mandar chuvas de graça sobre nós, mas não seremos atingidos. Então a incredulidade ela nos reveste com uma capa poderosa, a ponto de neutralizar o poder de Deus. A incredulidade ela tem poder. Deus ele tem poder sobre tudo, mas a incredulidade impede de Deus. Pode até mandar chuva de graça, pode até molhar, mas a capa da incredulidade vai nos isolar daquilo que Deus está mandando para nós. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Como a incredulidade nasce? A incredulidade nasce em nosso coração
Na medida em que vamos duvidando e questionando o modo de Deus agir em nós e ao nosso redor. Olha aí como é que ela nasce. Quando nós começamos a duvidar e começamos a questionar. Ela nasce por aí. Será? Eu não acredito. Então ela começa a nascer. Quando nós começamos a duvidar e questionar do que Deus vai fazendo ao nosso redor e do que nós vamos vendo. Não. Ela está rodando na carne. Ela está pulando na carne. Ela está falando na carne. Então isso aí já vai nascendo em nosso coração a incredulidade. Eu, quando aceitei Jesus há 15 anos atrás, eu tinha um pai na fé. Hoje em dia é difícil, viu, pastora? Você ter pais na fé. As pessoas parecem que nascem do vento. Não considera mais os pais na fé. Não tem pai na fé. Não considera mais. Irmão, quem foi o teu pai na fé? Irmão, eu não sei, eu fui para a igreja sozinho. Esse nasceu do vento. E o meu pai na fé, assim que eu nasci em Cristo Jesus, ele me dizia assim: Naldo, eu vou lhe ensinar uma coisa, um segredo que me mantém de pé até o dia de hoje. Eu pode falar. Quando você vê algo que não lhe agrada, fecha os olhos e se liga com o céu. Deixa de estar prestando atenção no que não te agrada, porque tu vai se escandalizar e vai morrer. Mas o que tem, irmão, de pessoas com um olho grande, parece cururu, perdão da palavra, prestando atenção nas coisas e duvidando, É forte. acaba trazendo a incredulidade. Ela vai nascendo. Vamos levantando suspeita de Deus quando Ele não age. Olha a forma como ela vai nascendo também. Nós vamos levantando suspeita de Deus quando Ele não age a nosso favor, de maneira que queremos, e aí questionamos. Poxa, Deus só fala com fulana, Deus só fala com cicrano, Deus só faz milagre na vida de fulano. Então nós vamos levantando questionamentos, como se Deus fosse o nosso garçom e tivesse por obrigação de falar conosco. Diga para o seu irmão, se você tiver coragem e não for incômodo: eu sou servo. Eu sou servo. Você é servo. Nós somos servos. Nós somos servos. E Ele é Senhor. E Ele é Senhor. O Senhor é Ele. O servo é nós. Por que levantar questionamento? Quando é o Senhor, para com o Senhor. Ah, Ele não fez comigo, eu não acredito. Irmão, mulher, homem, tantas vezes que eu vou, quantas vezes só fala com o cicrana, só fala com o beltrano, só fala com a pastora, só fala com o pastor, só fala com o obreiro, nunca fala comigo. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Deus, aleluia. Será que Deus está realmente me ouvindo? Esse é um dos questionamentos que faz a incredulidade nascer. Será que Deus está preocupado com os meus problemas? Olha aí, meu irmão. Isso é uma das vitaminas que faz nascer a incredulidade no teu coração. Vamos duvidando do poder de Deus, vamos duvidando da ação de Deus, e nos tornamos, cada dia que passa nesta terra, incrédulos. Aleluia. Passamos a nos tornar incrédulos. Escolhemos o grupo de oração que vamos. Para ali eu não vou não, porque ali é muito frio. Para acular também eu não vou não, porque eu não me sinto bem acular. Escolhemos, irmãos. Isto é uma das receitas da incredulidade, quando ela começa a nascer em nosso coração. Vai falando. Escolhemos onde nós queremos receber os milagres de Deus. Eu não recebi aqui, mas eu vou receber lá no monte. Eu não recebi na igreja,
igreja do pastor fulano, da pastora fulana, mas eu vou receber na igreja do pastor cicrano. Escolhemos os lugares. Meu Deus do céu! Glória! Aleluia! Escolhemos o grupo de oração, como eu repeti, escolhemos onde queremos receber os milagres, quando na verdade só deveríamos crer que é Deus quem realiza o que Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. Temos que pensar nisso, só isso. O Senhor, Ele vai realizar quando Ele quiser, vai realizar aonde Ele quiser, vai realizar como Ele quiser. É isso que nós temos que pensar. É difícil? É difícil. É difícil, irmão, nós pensarmos assim, é difícil. Porque a incredulidade, ela nos bombardeia a cada instante. As setas inflamadas do maligno, elas estão aí 24 horas a querer nos setar. Quantas pessoas foram a vida inteira em grupo de oração, mas não se encontraram realmente com Deus? Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitas pessoas que andam em círculo de oração, andam em culto, andam em monte, mas ainda não se encontraram com Deus, por causa da capa da incredulidade, por causa da dúvida, do questionamento. Aleluia. Com isso, preste atenção, não estou dizendo que você não deva ir onde te faz bem, entenda. O irmão está dizendo que eu não devo ir para tal canto. Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Há lugares que me fazem aproveitar melhor o meu momento de oração, como também os momentos dos irmãos que aqui estão. Mas o que eu estou dizendo é que o elemento principal do milagre está no coração, está na fé. Este é o elemento principal do milagre, de barrar a incredulidade. O elemento principal do milagre, ele está em nosso coração, ele está na fé, e não em duvidar, e não em questionar. Não vá pensar que você duvidando e questionando, Deus vai ter peninha de você e vai fazer um milagre na sua vida. Não vá pensar isso não. Aí o Senhor, aí assim, e só na vida de fulano, eu vou deixar de ir, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de jejuar, eu vou deixar de ler a Bíblia, eu vou deixar de cultuar, porque só acontece na vida de cicrano, de beltrano. Você sabe quanto tempo foi para acontecer um milagre na vida de homens e de mulheres de Deus? Eu vou dizer só um dos tais, o apóstolo Paulo. Para acontecer um milagre na vida dele, para ele ganhar uma alma em Éfeso, foi preciso ele passar 3 anos pregando. 3 anos foi preciso Paulo estar pregando em Éfeso, para que Deus viesse salvar uma vida, viesse acontecer um milagre. E às vezes a gente quer numa pregação ganhar 10. Sabe quanto tempo foi para acontecer um milagre na vida de Abraão? 20 anos. Ele esperou 20 anos crendo e tendo fé. Então nós temos que abrir o nosso coração e ter fé, e acreditar, e não questionar nem duvidar. Não basta somente a necessidade de nós precisarmos do milagre. Ah, eu estou precisando do milagre, vai acontecer um milagre. Ai, Jesus, eu creio. Mas não basta somente isso. Não basta somente eu estou precisando do milagre e vai acontecer o milagre. Nós somos servos. O Senhor é Senhor.
E não basta somente a presença de Jesus. Ah, eu estou precisando do milagre. Jesus está na casa, Jesus está na rua, porque a multidão está aí mostrando. Vai acontecer o milagre. Não basta somente isso. Não basta somente isso. É necessário que entre a necessidade de querer o milagre, de precisar o milagre, e a presença de Jesus, se faz necessário entre um e outro que haja um coração cheio de fé. Aleluia! Aí, Jesus pode estar na casa, pode estar precisando 10 pessoas de milagre, mas só isso não é necessário, não. Precisa um coração quebrantado e que tenha fé. Ainda que esta fé seja mínima, como um grão de mostarda, mas é necessário fé, sem duvidar e sem questionar. Eu estava pregando esses dias num culto de libertação, e Deus me deu uma palavra nas cartas segundo escreveu Judas. Preste atenção. E Judas disse assim no versículo de número 3. Olha aí, ó, preste atenção o que Judas diz. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade. Olha o que ele diz, ó. Ele se achou com necessidade escrever-vos e exortar-vos. Olha aí, o que ele diz? Ele se achou por necessidade de escrever para os irmãos e exortar os irmãos a batalhar pela fé. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que Judas escreveu isso, irmão? Preste atenção aqui, irmão, não sai do foco. Por que Judas disse que se fazia necessário ele exortar os irmãos naquela época, há quase 2000 anos atrás, a batalhar pela fé? Porque muitos estavam perdendo a fé. Muitos não estavam lutando, batalhando pela fé. E a fé estava sendo roubada. A fé estava sendo tomada. Estava vindo a dúvida. Estava vindo o questionamento na vida de muitos irmãos. E Judas disse: batalhe pela fé. Muitos já tinham perdido o escudo da fé. Existe na palavra de Deus as armaduras espirituais, e uma das tais é o escudo da fé. Antigamente, presta atenção para não perder o foco. Antigamente os inimigos lançavam a flecha, e a flecha ela vinha inflamada, vinha pegando fogo, e ela pegava no escudo dos soldados. E os escudos naquela época eram de madeiras. E o que é que acontecia? Os dardos inflamados, eles pegavam no escudo, e o escudo começava a pegar fogo, e os soldados perdiam o escudo, a defesa. Judas mandou nós batalhar por esse escudo, o escudo da fé, que se defendesse da incredulidade, se defendesse daquilo que viesse nos causar dúvida, daquilo que quer nos acertar. Aí o que é que os soldados começaram a fazer? Eles pegaram o couro do cordeiro e cobriram o escudo, e pegavam aquele escudo coberto com o couro do cordeiro e encharcavam na água. Aí quando os dardos inflamados, as flechas vinham, eles se defendiam, mas não pegava fogo. E eles continuavam com o escudo se defendendo dos dardos inflamados do maligno.
Muitos já têm perdido esse escudo da fé, porque não tem coberto ele com o couro do cordeiro e nem aguado ele com a água, que é a palavra de Deus. Agoe o seu escudo com a água, porque a água nos lava. É a palavra. Um dia Jesus disse a seus discípulos: vós já estáis limpos com a minha palavra. Então a palavra, ela é a água que nos limpa, que encharca o nosso escudo. E quando a incredulidade, a dúvida vem, o questionamento vem, nós se defendemos e continuamos com ele. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, olha o que é que ele diz. Eu acho muito lindo quando o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, olha o que é que ele diz. No versículo de número 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu estou dando a receita aqui para você revestir o seu coração daquilo que a incredulidade quer trazer sobre você, para que ela não venha entrar e o seu coração continue cheio de fé. Glória a Deus. Ora, sem fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O versículo de número 6, olha o que o escritor aos Hebreus diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé não tem milagre. É verdade. Sem fé neutraliza o poder. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha, vocês, nós, quando se aproximamos de Deus, é necessário que nós venhamos crer e que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam com fé. Jesus Cristo, irmãos, Ele vinha passando por algumas cidades, curando, libertando, ressuscitando muita gente. Em algumas regiões, as pessoas se aglomeravam para vê-lo, para tocá-lo, pois essas pessoas que se aglomeravam queriam de Jesus receber os seus milagres. Muitos dessas pessoas naquela época, quando Jesus estava iniciando seu ministério, não sabia realmente que Jesus era o Filho de Deus. Tinha a mínima noção eles. Eles somente ouviam falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que Ele realizava verdadeiros milagres. Eles queriam, essa aglomeração de pessoas queria receber deste Jesus a ajuda necessária. Eles iam com fé mesmo. Eles queriam receber. Só que aonde eu li, Jesus decide ir a Nazaré, sua própria terra. E como nas outras cidades, ele ensinava nas sinagogas e muitos ouviam, se admiravam com tamanha sabedoria que ele tinha. Só que um questionamento sondava aquele povo. Qual era o questionamento? Aonde eu li, Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Este foi o questionamento que começou a sondar entre eles.
Diz as Escrituras Sagradas assim: e escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se em quem? Em Jesus. Começaram a se escandalizar, porque conhecia Jesus, sabia quem era ele. Vejamos, irmãos, que bastou que a dúvida aqui fosse levantada, bastou que a interrogação sobre aquela pessoa de Jesus, ou sobre a pessoa de Jesus, fosse posta à prova, e ali ele não pôde realizar muitos milagres. Não é este aí Jesus? Quem é que vai pregar? Não, é a irmãzinha fulana. Vixe, irmã de fulano, irmão de cicrano. Quem é que vai louvar? É o irmãozinho. Quem é o pastor? Pastor, vixe, abastou levantar questionamento entre Jesus, para que os milagres ali não fossem realizados. Vejamos lá em Marcos 6, 5, olha o que é que diz, ó. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Não é que Jesus, irmãos, se mostrou impotente. Não. Quando João Marcos diz aqui que ele não realizou ali grandes milagres, não é que ele se mostrou impotente. Claro que não. Jesus, ele continuava a ser Deus e poderia realizar ali muitos milagres, curas e libertar todo aquele povo. Mas só que aqui, irmãos, Jesus preferiu ensinar a mim e a você que é necessário que tenhamos um coração que creia e que esteja ao menos aberto para que ele haja. O coração daquele povo ali começou a se fechar, não queria mais dar ouvido, não quis mais dar atenção. Porque quando a dúvida veio através de uma palavra de alguém incrédulo, que começou a questionar, não é esse Jesus? Aí ele começou a inflamar os que estavam perto. E os que estavam perto foram influenciados pelo aquele incrédulo que questionou a respeito de Jesus. E Jesus deixou de fazer milagres. Não porque ele quis deixar de fazer, mas porque as pessoas fecharam o coração. A pregação não está me interessando mais. A pregação não me chama mais a atenção. Tá besta. O que o irmão está falando não está me atraindo. E aí essa pessoa está chamando a atenção de outra pessoa, e a incredulidade está se multiplicando. Foi o que aconteceu com Jesus. Começaram a chamar a atenção das pessoas em prol da negatividade, que Jesus era filho de Maria. E começou a inflamar os corações das pessoas. Um deixou de dar atenção, o outro também deixou de dar atenção, porque não tem mistério, não tem mover. A incredulidade foi tomando de conta. Não podemos deixar que a incredulidade do nosso coração paralise a ação de Deus. Glória a Deus. A incredulidade, irmão, ela paralisa os milagres. Você conhece a história de Naamã? Quem conhece a história de Naamã? 2 Reis, capítulo número 5. Eu acho muito interessante. Preste atenção aqui. Naamã, ele ouve falar
que existia um profeta lá em Israel, através de uma menina influenciadora. Essa menina influenciou a esposa de Naamã, a senhora em a qual ela trabalhava, dizendo que lá em Israel tinha um profeta. E Naamã foi até Israel. Chegando em Israel, ele se dirige à casa do profeta. Diz as escrituras sagradas que veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Presta atenção. Então Eliseu, olha o que Eliseu diz. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aí Naamã põe em dúvida o que o profeta falou. Era o que estava acontecendo lá em Nazaré. Muitos pôs em dúvida o que Jesus estava fazendo na mente dos outros. Muitos começaram a influenciar os outros. E as pessoas começaram a ser influenciadas pela dúvida, pela incredulidade. Naamã, ele foi setado pelo inimigo e pôs em dúvida. Olha o que aconteceu. Porém Naamã muito se indignou quando o profeta mandou ele fazer aquilo, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Se indignou, pôs em dúvida o que o profeta mandou ele fazer. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Muitas pessoas em Nazaré começaram a influenciar os outros acerca de Jesus, mas influências negativas, negativistas. Você imagina que se esses servos de Naamã fossem também pessoas negativistas? É mesmo, Naamã. O culto não está O culto não. Realmente o profeta não está fazendo do jeito que é para fazer, não. Ei, Naamã. O profeta não veio e passou a mão em tu. Realmente, Naamã. Imagine se os servos de Naamã fossem servos negativistas. Só que diz as escrituras sagradas que eles eram servos otimistas. A mensagem está boa, eu estou gostando. Vamos dar atenção? Cala a boca um pouquinho aí. Otimistas. Tu tá sentindo? Não, eu estou sentindo a presença, porque é a palavra que tem poder. Não é a gritaria que tem poder, é a palavra. Servos otimistas. Naamã, se acaso o profeta tivesse mandado tu fazer uma coisa difícil, tu não faria, não? Então, por causa dos servos otimistas, Naamã recebeu a cura.
Você está se encostando perto de servos otimistas ou de servos pessimistas? Quais são as pessoas que você está se encostando para causar o milagre de Deus na sua vida? Eles são otimistas ou eles são pessimistas? Glória a Deus! Aleluia! Talvez o batismo com o Espírito Santo não venha na sua vida por causa que você está perto de pessoas pessimistas. Glória a Deus! Talvez o seu milagre não chegou ainda porque você está perto de pessoas pessimistas. Glória a Deus! Aí, terra, maná, Doriana, Xerianda lá. A incredulidade, ela paralisa o milagre. Foi o que aconteceu em Nazaré. Jesus não pôde fazer muitos milagres. É importante notar, irmão, nesta passagem, que a incredulidade do coração daquelas pessoas, daquele povo, paralisou a ação do milagre de Jesus. Glória a Deus! Eu acho interessante que a palavra ainda é clara, em destaque, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo número 6, versículo de número 6, quando diz assim, ó, e estava admirado da incredulidade deles. Você imagina Jesus se admirando da incredulidade de pessoas, irmãos? Será se vai acontecer comigo? Quando é que vai acontecer comigo o milagre? E o outro ainda aparece e diz assim, não, espera mais porque ainda é cedo. Eu não sei se você já ouviu isso. Quando é que o milagre vai acontecer comigo? A pessoa traz dúvida para si e o pessimista ainda diz assim, espera mais porque é cedo. A pessoa põe em dúvida, porque vem a seta maligna, nós somos humanos mesmo, e às vezes nós estamos distraídos. Por isso que Judas mandou nós batalhar pela fé. Muitas das vezes nós não estamos batalhando, estamos distraídos. Aí a incredulidade vai nos ceda, aí nós, poxa, tanto tempo, e eu ainda não fui curado, eu ainda não fui batizado, eu ainda não consegui o dom, eu ainda não consegui fazer o que é necessário fazer. Aí vem outro pessimista e diz assim, é porque ainda é cedo. Não te preocupa não. Se preocupe sim, irmãos. Se policie. Se policie. Analise a sua vida. Veja se você não está com a capa da incredulidade em sua vida. Se preocupe. Aleluia. Deus gosta quando a gente lembramos Ele. Deus gosta quando nós clamamos e somos otimistas e enfrentamos. Uma certa feita, irmãos, tinha um cego à beira do caminho, e esse cego, acredito eu, queria ver Jesus, queria saber quem era Jesus. Esse cego, acredito eu, tinha desejo que Jesus passasse aonde ele estava pedindo esmola. Eu imagino, irmão, que aquele cego orava. Eu imagino, Senhor Jesus, olha, eu estou conjecturando, tanto que eu ouço falar a teu respeito, que tu cura, que tu liberta, que tu salva. Eu estou cego, Jesus, aqui, neste caminho.
E eu só ouço as pessoas falar de ti, dos teus milagres, dos teus feitos. Quantos cegos estão à beira do caminho só ouvindo falar isso de Jesus? O que Jesus fez, o que Jesus faz. Aí eu imagino que ele dizia assim em suas orações: Jesus, um dia vem para Bandicá de Jericó e passa por esse caminho aqui, Senhor, em Jericó. Que Jesus, eu acredito, Jesus, se tu passar por aqui, Jesus, em Jericó, o meu milagre ninguém vai roubar. Eu vou sair daqui de Jericó com o meu milagre na mão. Eu imagino que esta era a oração do cego. E uma certa vez o cego, diz as escrituras sagradas, ouviu falar, porque tinha uma grande multidão. Pense numa grande multidão, 5.000, 10.000 pessoas. Não é como aqui não. Aqui se eu tirar o microfone nós só ouvimos a silêncio. É verdade? Mal ouve a nossa voz. Aí você imagina 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Porque a multidão que seguia Jesus não era 100, 200 mil, não. Era muitos, era muita gente que tinha fé. Tinha fé, se tocasse na orla do vestido dele ia ser curado. Tinha fé. Tinha outros que seguiam só por curiosidade. Tinha outros que seguiam só para influenciar, com palavras de pessimismo, negativistas, para influenciar os outros a não receber, para influenciar os outros a não ter. Ainda existe esse no meio da multidão. Aí o cego ouviu que Jesus estava passando. E o que foi que ele fez? Ele perguntou: quem é? Aí disseram: é Jesus de Nazaré. Jesus! Aí eu imagino que ele: Jesus, tu ouviu minha oração, tu é Deus mesmo. Diz as escrituras que ele começou a clamar. O clamar aqui, irmão, é gritar, porque era uma multidão. Mas o que o diabo tem feito, pastora, nesses últimos dias, é colocado a mordaça na boca das pessoas, para que as pessoas não venham dar nenhum aleluia, nenhum glória a Deus mais. O inimigo da nossa alma, ele trabalha de várias maneiras, irmão. Ele é astuto. É verdade. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: buscai os melhores dons. E um dos tais é o de discernir espírito. Glória a Deus. Esse dia eu estava expulsando o espírito do irmão crente, que se diz cristão, mais de 5 anos na igreja. Se endemoniou, queria tirar sua vida, morrendo. Eu vou morrer, eu quero morrer. Ai meu Deus, servo de Deus. Eu passei 1h30, pastor, expulsando esse demônio. E ele atrás de me enganar. Tu é um falso profeta. E eu dizia assim: eu sei, bicho velho, tu é mentiroso, porque quem me chamou foi Deus, quem me lavou foi o sangue do Cordeiro. E tu vai sair desta vida, porque esta vida não te pertence. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Ele é sem vergonha, irmão. Glória a Deus. Ele tenta nos intimidar. Mas nós se analisamos e vemos que somos canais de milagres. Você é canal de milagre na vida de alguém. Você é canal de bênção na vida de alguém. Glória a Deus. Você não é uma pessoa pessimista, você é uma pessoa otimista. E você só tem coisas do céu. Ei, diga para o seu irmão: o que eu tenho para você, pastora, é coisa de Deus, é algo de Deus, é coisa do céu. E o cego: Deus, tu ouviu minha voz. Aí começou: Jesus! Só que era alto, irmão. Jesus! Ele gritava, pastor: Jesus! Filho de Davi! Aí sabe o que é que os pessimistas fizeram? Cala tua boca. Para que esses gritos todos? Ele não quer te ouvir. Ele não vai te ouvir. Espera mais um pouquinho. Espera não, vai ser agora. Glória a Deus. Eu vou esperar não, eu vou receber o milagre agora. Jesus!
Eu acho interessante que no meio da multidão Jesus ouviu um clamor. Ei, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que nós podemos estar em meio a muitas multidões, em meio a 10 mil pessoas, muitos negativistas querendo que nós percamos os milagres, mas o que nós aprendemos aqui é que Jesus ouve o nosso clamor, quando nós clamamos com vontade, com desejo de receber, com fé, com o coração aberto. Jesus mandou chamar ele. Tragam-o aqui. E o interessante é que ele deixou a capa e foi, ó. E quando chegou lá, Jesus disse: o que é que tu quer que eu faça? Aí o cego disse: eu quero ver. Aí Jesus disse: tá bom, tu vai ver, mas tu também vai receber a salvação. Seja salvo. O que nós aprendemos aqui, pastor, é que Deus é tão bom que não dá somente aquilo que nós pedimos. Quando nós clamamos com vontade, com desejo, nós não recebemos somente aquilo que nós pedimos, Ele nos dá em abundância. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas, e ele se admirava da incredulidade das pessoas. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Deus. Mas aqui, irmãos, Jesus não está se admirando com a incredulidade de ninguém, não. Aqui Jesus está admirado com a sua fé. Jesus está admirado porque você veio buscar e Ele está pronto para te entregar. Quem crê assim, dá um glória a Deus. Eu vou orar por você e você vai sair, aleluia, com a sua resposta. Você vai sair com o seu milagre. Aí, terra, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, comece a adorar. Peça a Jesus o que você veio buscar. Se você veio ser batizado com o Espírito Santo, peça a Deus. Se você veio pedir o dom do Espírito Santo, peça a Deus. Se você veio atrás de um milagre, aleluia, para a sua família, para o seu filho, de libertação, peça a Deus, comece a clamar. Eu sei que está tarde, mas eu vou terminar agora. Comece a clamar a Deus. Ei, seja influenciador de milagres. Ei, terra! Deixa de andar lá. Comece a clamar, comece a adorar, comece a crer, abra seu coração. Ei, Deus é o provedor da nossa vida. Senhor Deus e Pai, eis aí o teu povo, Senhor, que ficaram até agora, Senhor, para ouvir a tua palavra e recebê-lo de bom grado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, libera sobre a vida do teu povo, Senhor, sobre a vida daquele que veio buscar o teu milagre, o milagre para a vida dele, para a vida dela, o milagre para a vida de um dos seus familiares, um dos seus filhos. Deus, tu conhece, tu sabes. Deus, eu te peço em nome de Jesus, libera, Deus, o milagre nesta vida. Vai recebendo o milagre de Deus. Ei, vai recebendo o milagre de Deus. Ei, deixa a fé aumentar, deixa ela crescer como um pé de mostarda. Deixa ela crescer, deixa a tua fé crescer, que ela se tornará enorme. Aí, terra, na machere andalaia. Deus amado e Deus querido, arranca, Senhor, a dúvida, o questionamento. Deus amado e Deus querido, o espírito de pessimista, traz sobre estas vidas, dentro desses lares, na família, no matrimônio, o espírito de otimista, que a partir de hoje, Senhor,